Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar a minha trajetória no mundo dos livros. Com qual livro eu comecei, por que eu comecei. E eu sempre fui um cara que gostava de ler. Quando a professora pedia algum voluntário para ler na frente da sala, eu sempre era o voluntário. Sempre gostava de ler aqueles livros que a gente recebia na escola, os livros didáticos mesmo. Assim que a gente recebia eles, quando eu chegava em casa eu lia todos, principalmente os de histórias de português, eram os que eu mais gostava. História, português e ciências. Eu sempre gostei de ler os livros didáticos, né? Mas desses livros normais aqui, eu comecei através desse aqui, ó, A Cabana. Tudo começou através desse livro aqui. No tempo que eu conheci esse livro, tava bem famoso ele. Tava muito famoso e a mãe da minha irmã tinha esse livro lá na sua estante. E eu pedi para ela, mas eu pedi para ela para ler, mas tipo, não era intenção de conhecer a história, assim, era para mostrar aos outros que eu lia. Na verdade, não aos outros, uma namoradinha de infância, né? Eu queria impressionar ela. Então, eu queria mostrar que eu lia, mas eu gostava de ler, mas o meu objetivo não foi esse, quando eu peguei esse livro, porque eu vi que ela falava muito desse livro. Então, eu peguei ele nessa intenção. Mas aí eu gostei. Gostei de ler esse livro aqui. Depois de um tempo, eu descobri livros de fantasia. Eu gostava muito de livros de fantasia. Então, eu comecei com 14 anos quando eu li esse aqui, A Cabana. Foi entre 13 e 14 anos, se eu não me engano. Daí, depois eu parti para os livros de fantasia, que eu gostava muito de mitologia grega. Então, eu li Percy Jackson, Instrumentos Mortais. Eu gostava muito de Instrumentos Mortais. Uma saga muito boa, até eu pretendo reler essa saga. Foi onde eu fui é, aprimorando o hábito de leitura, foi através desses livros de fantasia, que hoje em dia eu não tenho nenhum. Até porque quando eu li eu era emprestado, eu pegava em biblioteca. Eu só fui ter livros com meus 21 anos, que eu comprei, só foi com 21 anos. Então eu li até os 17 anos livros de fantasia, e dos meus 17 aos 21 eu não li mais nada. Não sei porquê, não sei o que houve, mas eu perdi o hábito de leitura. E acabei que conheci outra garota. Parece que tudo que envolve leitura tem alguma mulher envolvida, né? E eu conheci uma amiga, mas tipo, não era afim dela, só era uma amiga mesmo. Mas ela ficava postando sobre os livros, o que ela estava lendo, o que ela queria ler, o que ela comprou. E isso despertou o hábito de leitura em mim. E foi até ela também que me incentivou a criar um canal. Tipo, eu já disse isso a ela, tipo, eu vendo ela postando lá sobre seus livros, eu também senti interesse em fazer aquilo. E aos 21 anos eu voltei a ler, e voltei a ler livros de true crime, crimes verdadeiros e tal, que eu gostava bastante também de assistir documentários sobre isso. Então, o primeiro que me fez voltar, eu emprestei ele, era Arquivo Serial Killers, um livro que eu emprestei. Mas tem outros nesse sentido aqui. Tipo, é da mesma autora aqui, ó, da Ilana Kazoy, que escreveu Casos de Família, que é sobre o Richthofen e os Nardoni. Então, é a mesma autora de Arquivo Serial Killer. E eu voltei no mundo da leitura através desses livros. De serial killer, de crimes reais. Eu gostava muito. Aí, nessa mesma época, eu estava acompanhando coisas de coach. Sim, eu acompanhava coisas de coach. E eles indicavam livros como Meditações de Marco Aurélio, O Príncipe de Maquiavel, A Arte da Guerra. Pelo menos as páginas que eu acompanhava indicavam esses livros. Tinha um famoso Pai Rico e Pai Pobre, que eu também li. E pronto, eu entrei no mundo do clássicos aí. Quando eu saí dos livros de crimes reais, serial killers, eu fui para os clássicos aí. Minha porta de entrada foi aí, o Príncipe, A Arte da Guerra, que são grandes clássicos, Meditações de Marco Aurélio, e
Aí foi a porta de entrada. Aí eu conheci Aristóteles, conheci o estoicismo, conheci os livros clássicos e o maior nome clássico que eu conheci através dos coaches foi Dostoiévski. Parece até engraçado, né? Mas eles indicavam também ler Dostoiévski e foi aí que eu li Dostoiévski, que hoje em dia é o meu escritor preferido. E aí hoje eu tenho essa imensidão de livros que você vê aqui atrás. São 165. Eu acredito que eu já tenha lido aí uns, 100, uns 120. Entre 120 e 130. Confesso que tenho alguns não lidos aqui. Mas qual leitor que não tem, né? Então foi isso. Essa foi minha trajetória do A Cabana até esses livros que eu tenho hoje aqui, que são livros clássicos de filosofia, de biografias. Também sempre gostei de conhecer a história de grandes personagens, então foi muito fácil a leitura de biografias para mim. Eu gostei bastante. Então é isso, essa foi minha trajetória aí no mundo da leitura. E é isso, é um pequeno vídeo aí para vocês me conhecerem melhor, saber como foi, como eu comecei a ler e por que eu leio os livros que eu leio hoje. E eu tive a ideia de criar esse vídeo hoje, porque hoje um rapaz veio me pedir indicações de livros para seu filho. Ele comentou lá no privado comigo pedindo essas indicações e eu lembrei de. Eu fiquei pensando assim: o que será que eu vou indicar para uma pessoa que está começando a ler? Aí eu pensei em livros de fantasia, né? Porque foi assim que eu comecei, livros de fantasia. Eu não ia indicar um clássico, mas vai que ele acontece a mesma coisa que eu. Ele começa a ler livros de fantasia, de repente passa para outro gênero, de repente conhece os clássicos. E eu disse ao pai dele, eu disse, ó, você vê algo que ele está assistindo muito e pega um livro naquele sentido. Se ele assistir coisas sobre mitologia grega, pega um livro de Percy Jackson para ele. Se ele assistir se ele assistir vídeos sobre, deixa eu ver aqui, documentários sobre crimes, pega um livro sobre crimes. Assim você faz com que desperte o interesse nele em ler, né? Você não vai já mandar ele ler um clássico, um Dostoiévski, assim de primeira. É importante a gente ler bons livros, livros clássicos, que como a gente sabe que é um bom, porque ele resiste ao tempo. Um livro que até hoje foi escrito há, um exemplo, 300 anos atrás, 200 anos atrás e até os dias de hoje ainda é lido ele, então podemos dizer que ele é um bom livro, porque ele resistiu ao tempo. Então, mas você não vai indicar esses livros de primeira a uma pessoa que não é leitora. Então, eu pensei nisso, de indicar fantasia ou de algum gênero que ele já costume assistir vídeos sobre. E é isso. É importante ler clássicos, mas ao indicar alguém, comece indicando algo que essa pessoa, assim, que você tem certeza que ela vai gostar. Aí aos poucos você vai introduzindo os livros clássicos. Eu nunca imaginei que eu iria ler um Conde de Monte Cristo, um Dom Quixote. E hoje aqui eu leio e até faço os vídeos sobre isso. Eu nunca imaginei isso. Mas é isso, isso é um pequeno vídeo aí sobre a minha história no livro, o mundo da leitura. Espero que tenham gostado. E é isso. Até a próxima.